Olá, é com muita alegria que começamos mais um programa Sobriedade Sim, o programa da Pastoral da Sobriedade. E já quero agradecer a você por permitir que nós entremos na sua casa com o propósito de levar uma mensagem que certamente vai ser importante para a sua vida, para a vida da sua família, assim como essa mensagem é importante para a nossa vida. Hoje, no nosso programa, nós temos dois agentes da Pastoral da Sobriedade, aqui da cidade de Campinas, que é o João Contri. Tudo bem, João? Bem, graças a Deus, sim. Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Estou vendo mesmo, cada vez melhor, né? Sim. E a sua esposa, Jovelina Contri, que é companheira e acompanha o João em todos os momentos há 40 e tantos anos. Eles vão falar um pouquinho isso, mas também na Pastoral da Sobriedade. Tudo bem, Jovelina? Tudo bem. Você está bem? Graças a Deus. É, que maravilha. É uma Melhor alegria agora. receber vocês aqui no nosso programa, né? Muito obrigada. Você sabe que nós temos, assim, a partir dos depoimentos, testemunhos de vida, né, procurado levar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, no sentido de que viver em sobriedade é uma opção boa, né? Feliz, né? Que ajuda a fortalecer os laços de família. Mas, João, vamos começar por você. Você teve uma vida um pouco turbulada, né? Usou bastante bebida alcoólica, mas também era muito chegado aos jogos, né? Sim. Fala um pouquinho dessa tua trajetória lá, que ficou no passado, graças a Deus. O passado meu, eu falo, mas não gosto nem de lembrar. Que foi um passado, assim, para mim, a gente, o que bebe, está sempre alegre, né? Mas é um passado triste. E quando eu conheci a Jo, a minha esposa, eu bebia pouco, não era muito, jogar pouco. Aí quando eu casei, a gente se sente mais homem, né? Aquele H desse tamanho, né? Quer se pôr. E eu comecei a afundar na bebida, né? E naquela época eu comecei a trabalhar num sindicato e cada mês era uma festa no sindicato, né? E trazia no sábado, por 7 horas, eu vinha só de volta domingo às 6 da manhã. E você ia junto, João, na festa do sindicato? Ah, sim. Eu ia cuidar dos filhos, né? Alguém tinha que fazer isso. Não, muito. Não me lembro de nenhuma festa que eu participei com ele, não. Quer dizer, você ia para a festa do sindicato, a Jo ficava cuidando dos filhos, sim. E você lá... Me divertindo. E não foi uma vez nem duas, não. Assim, foi várias vezes. Verdade. E aí eu fui me afundando, né? No vício, nos jogos. Mas o jogo, na verdade, não era dinheiro. Nós jogava a bebida. Quem perdia pagava uma cerveja, pagava uma pinga, um cunhaque, ou uma garrafa. E isso era todos os dias. O caixa, né? Aí o caixa. Eu entrava no serviço às 8 da manhã e saía às 5. E das 5 às 2, o bar era todo meu. Mas, aliás, João, você me faz lembrar que acho que é importante a gente conversar aqui um pouquinho também. A Pastoral da Sobriedade, ela tem uma proposta de ajudar as pessoas a viver em sobriedade. E viver em sobriedade significa largar tudo aquilo que te tira do equilíbrio, né? E hoje, nos grupos da Pastoral da Sobriedade, a gente tem recebido pessoas com vários tipos de compulsão. Tem gente que compulsão ou vício por bebida, por outras drogas, por comida, por compras, por sexo, por trabalho, por internet e também por jogos, né? São várias coisas que às vezes as pessoas começam a praticar, a fazer, e quando aquilo se torna demasiado, se torna, vamos dizer assim, um vício, afeta muito a vida da pessoa. E o João trouxe um assunto aqui que ele falava que era viciado em jogos, não era por dinheiro não, mas isso era uma coisa que você fazia e na hora que começava não tinha vontade de parar? Não, sim. Eu deixava o serviço para ser às 5 da tarde e eu chegava em casa, muito difícil chegar em casa às 9 horas da noite, ou 10, era sempre depois da meia-noite, 1 hora. E essa coisa do jogo, o quê? Despertava em você uma adrenalina, era... Olha, era uma alegria. Alegria. Era uma alegria que eu gostava, assim, além do jogo... Acompanhado, regado a bebida. Às vezes o dono do bar chamava Nelson, falou assim, João, eu quero fechar. Eu falei, pode fechar. Nós pegava 20 da ficha de snooker, uma caixa de cerveja, pinga, e até terminar. Aí nós saímos e fechava o portão na e jogando. Um jogava snooker, outro jogava baralho, outro jogava pimbolim, outro jogava dama. Quem ia perdendo ia pagando a conta que ele deixou para nós. E a esposa numa dessa, hein?
esperando, né? Vai chegar uma hora, né? E aquela rotina, né? De dona de casa, de filhos, né? Agora, Jô, assim, você esperava assim, numa boa, ou você ficava com raiva, querendo... Olha, eu acho Como é que isso te afetava? Quando você tem os filhos pequenos, e aí você percebe que alguém tem que ter um equilíbrio para educar aquelas crianças, então, claro que não... Mas, assim, eu sempre imaginava assim, o que eu vou falar para essa pessoa, ou como chega? Você imagina uma pessoa chegar drogada ou alcoolizada, você vai falar o quê? Vai dando o quê? Vai virar briga, vai revolta. É assim, graças a Deus eu passei por isso, assim, que se você... Hoje eu tenho os meus filhos, são 3 filhos, né? E se você perguntar para eles, assim, uma cena que houve de ver o pai bêbado, eles falam, não lembra. Porque, graças a Deus, assim, eu consegui conduzir isso bem. Puxa vida. Né? Foi assim, e hoje eu vejo isso, assim, um dom, foi o Espírito Santo, porque eu acho que eu, sozinha, não conseguiria aquilo, né? Você era uma pessoa de fé? Não, no outro dia falava, assim, no outro dia eu comentava, e eu chamava atenção, e eu falava, não tá bom, não tá legal. Ele dirigia e eu tinha muito medo, né? Então eu falava, qualquer hora você vai bater, você vai morrer, você vai matar, né? Então aí a gente conversava bastante. Ah, não, mas pode deixar que hoje eu chego mais cedo, né? Era o dia que chegava mais tarde. Aí você conversava quando ele estava sóbrio? Sim, sim, porque bêbado não adiantaria, não. Quando ele chegava bêbado assim, o sofá era dele. Então a gente falava para as crianças, senta no chão, quando eles estavam acordados, né? Que isso é muito raro. Aí a minha caçula, né? Hoje ela tem 26 anos, ela olhava para mim e falou assim, mãe, por que a gente senta no chão e ele dorme no sofá? Aí eu falava, porque está muito cansado, deixa ele aí, depois ele vai para a cama. Ah, tá. E assim, fomos vivendo assim, né? Até o dia que ele achou é a hora, né? E tinha que ter muita oração, né? De pedir muito para Deus, para ir dando força, para a gente superando aquela situação. E aí eu via cada dia que passava mais, ele ficava mais doente. Porque hoje eu vejo, a gente vê que hoje é uma doença. Naquele tempo não, a gente usava outras coisas, né? Outros palavrões, você é isso, você... Hoje não, hoje a gente vê que o alcoolismo é uma doença, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai continuar essa história, porque você falou até e olhou para ele assim um dia que deve ter acontecido alguma coisa que fez com que ele decidisse mudar essa trajetória de vida, né? Estamos conversando aqui com o João Conte e Jovelina, que são agentes da Pastoral Sobriedade de Campinas, falando um pouco da sua história. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta para continuar essa história que é importante. Fique aí.